Pessoal, o que são os Cavaleiros Sagrados? Finalmente, o Oda ele não cansa de expandir o universo e divulgou mais uma força matante da Marinha, do governo mundial, para cima dos nossos protagonistas. Então, bora analisar o último capítulo do mangá de One Piece. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. O último capítulo de One Piece, o 1083, já saiu, tá dando o que falar. O Shanks tá rodeando esse mangá, porque todo mundo tá teorizando aqui, eu não duvido, e muito mais. Então, bora analisar o capítulo 1083, as partes mais importantes na minha opinião. Vamos começar pelo Sabo conversando com, no caso, o Dragon e também a Ivankov com relação ao que aconteceu naquele dia fatídico. Aquele dia onde tudo começou essa reviravolta. No caso, o Sabo fala pro Dragon e pra Ivankov que a missão deles foi um sucesso. Destruíram a pasta do Tenryubito, que no caso é o símbolo deles, resgataram o Kuma, declararam guerra e muito mais. E o Dragon olha para ele. Apesar da tua missão ser um sucesso, de fato nós só vamos entrar nessa guerra, nessa batalha, quando os 9 cavaleiros sagrados se mobilizarem. Pessoal, quem são esses 9 cavaleiros sagrados que o exército revolucionário diz que só quando eles aparecerem é que a verdadeira batalha contra o governo mundial vai começar? A gente não sabe, porém apareceu a silhueta deles aqui, e um desses cavaleiros sagrados tem uma silhueta igual a do Shanks. Mas calma, já vou falar disso, vamos falar de um outro ponto. Esses cavaleiros sagrados apareceram no capítulo 1054 de One Piece, aonde a Kainu disse o seguinte: quando o Fujitora e no caso Granbull combateram com o exército revolucionário, até a Cip-Zero entrou no meio. Porém, os cavaleiros de Deus, no caso referindo ao mangá, mas os sagrados, interviram e no caso a disputa acabou ali. Ele já citou nesse episódio. E agora a gente tem mais uma noção. E aí agora o Dragon fala dos 9 cavaleiros sagrados. E entre eles tem um com uma silhueta muito estranha, que lembra muito o Shanks. Eu vou pôr aqui para você ver as duas imagens do Shanks e de uma silhueta lado a lado. Parecem ser a mesma pessoa. Aí eu te pergunto. E essa aqui também no caso tem outra silhueta do Shanks aqui, mais recente de um ano, para vocês terem uma ideia. Aí eu te pergunto. Será o bando do Ruivo uns traíra? São na verdade os cavaleiros sagrados do governo mundial? Não sei, pode ser. Duvido. É difícil, mas não duvido. Ou será no caso que o Shanks tem um clone? Ou ele tem no caso um irmão gêmeo? Pera aí, como assim? Calma que eu vou explicar. Vocês lembram aquele capítulo, o 1007, onde o Shanks fala com o governo mundial: preciso falar com vocês de um certo pirata? Nesse capítulo a gente pensou que era o Shanks, mas repara na imagem, pessoal. Olha a imagem aqui, separado o trecho. Nesse todo desse capítulo, fez questão de mostrar o Shanks com um capuz cobrindo a cabeça e o corpo, e só mostrou a parte direita do rosto dele. Por que não mostrou a parte esquerda? Porque não tem a cicatriz que o Barba Negra fez? Não sei, pessoal, mas fizeram questão de só mostrar a parte direita do rosto e não a esquerda, como se estivessem ocultando alguma coisa para criar um mistério pra gente. A gente fala, vamos pela teoria. Ou o bando do Ruivo uns traíra, pode ser, mas eu duvido, eu acho difícil. Ou no caso, podem ter clonado o Shanks. Ou quem sabe o Shanks tenha um irmão gêmeo. Mas como assim um irmão gêmeo que defende os Cavaleiros Sagrados, faz parte dele? Pessoal, no filme, no caso One Piece Red, foi dito que a família Fireland pode ser a família do Shanks, inclusive o da Uta de One Piece. E parece que essa família Fireland tem uma ligação muito forte com o governo mundial e com os Tenryubitos. O que será que é? Então, será que no caso o irmão do Shanks é um Tenryubito? Caso ele tenha um irmão, ele é da família Fireland, um irmão gêmeo? Ou será um clone do Shanks? A gente não sabe, mas é curioso quando você fala para pensar que 9 cavaleiros sagrados vão aparecer. E um deles tem uma silhueta parecida com a do Shanks. E você pode até teorizar que desses 9 cavaleiros sagrados, uma boa parte pode ter da Saijo ou Asamono, as espadas de grau supremo. Quem duvida? Eu não duvido. É capaz que uns 2, 3, 4, até mais cavaleiros sagrados ali tenham entre as espadas mais fortes do mundo.
Então eu tô curioso para saber a ligação do Shanks, Cavaleiros Sagrados e tudo mais com relação a isso. Mas bora falar das outras partes do mangá. Depois de falar do Shanks, vamos falar do Sabo e da suposta morte que ele fez pro Rei Cobra. No caso, se vocês olharem a imagem aqui, verão que o Rei Cobra já está caído no chão. Mas não quer dizer que o Sabo matou ele, o Sabo está do lado. Pode ser que o Rei Cobra já tenha sido atacado, tivesse caído ali no chão morto, ou agonizando, não sei. Aí o Sabo chegou e viu ele ali. Não quer dizer que o Sabo o atacou, mas alguém derrotou o Rei Cobra, ele matou ele, ou pelo menos incapacitou ele por um tempo, até que o Sabo chegasse, uma foto fosse tirada e ele fosse, no caso, o principal suspeito. Então tem alguma coisa de muito curioso aí com relação ao Rei Cobra, mas vamos falar mais do final dele. Depois, no caso, temos o Morley batalhando contra o Granbull, e repara que mesmo não sendo um espadachim, não tendo uma espada, tendo uma espécie de lança, ele arranca uma mão do Granbull, enfia a lança na mão dele. Dá pra reparar que o Morley é bem forte, ele não só ele, os outros membros do Exército Revolucionário também, como o Carazo, como no caso o Lindbert, que é o gato, meio que parece um gato cientista ali, sei, eles caem também na porrada com o Fugitora, não só o Fugitora, mas a antiga CIP9, que agora é a CIP0 ali, outros membros estão ali, no caso. Então, é interessante ver esse ponto. A gente estava se perguntando o que aconteceu com os outros membros da CP9, mas parece que alguns deles já vão levar uma coça ali do Exército Revolucionário. Vão levar não, já levaram, porque isso aí é notícia antiga, estamos em flashback. E aí, a gente pode ver o Sabo indo atrás da onde o Kuma está para resgatar ele. Vemos a Joelle Bonnie também nesse episódio, com certeza para resgatar o Kuma, que é o pai dela. E depois podemos ver o Rei Cobra indo até o salão principal para falar com alguém. Mas com quem? É curioso ver esse ponto. Pois o Rei Cobra está sorrindo, não tem nada demais aí. E depois dessa cena, provavelmente deve ser a parte que ele aparece no jornal, baleado, morto no chão. E reparem que o Sabo estava correndo pelos locais do castelo, procurando o Kuma. Então alguém nesse momento pode matar o Rei Cobra, deixando ele agonizando, morto no chão, não sei. E aí o Sabo, quando estava procurando o Kuma, aparecia ali e se tornar o culpado. Mas a resposta aqui é quem vai matar o Rei Cobra? Será um dos dois seguidores que estão com ele ali? Ou será um dos guardas reais? Ou alguém dos Tenryubi? Eu não sei, mas é interessante esse ponto de se pensar. Mas, na minha opinião, o ponto mais chave aqui, mais crítico é quem são os 9 Cavaleiros Sagrados? E por que um deles se parece tanto com o Shanks? Falou, galera, fui!